Bem-vindo ao canal de YouTube da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Hong Kong. Tivemos connosco neste vídeo o Dr. Carlos Monjardino, que nos deu o seu depoimento sobre a vida, a história, a força, o empreendedorismo do Dr. Stanley Ho. Fique connosco. Obrigado. Dr. Carlos Monjardino, muito obrigado por nos receber aqui em sua casa, na Fundação Oriente. Como estávamos a comentar, existem aqui 4 temas e também por ordem cronológica que acho que teriam muito interesse como forma de homenagear a vida e o legado do Dr. Stanley Ho. Um primeiro momento em 1967, quando o Sr. Doutor conhece o Dr. Stanley Ho, as circunstâncias em que isso aconteceu. Um segundo momento, quando o Sr. Doutor vai para Macau. Um terceiro momento que historicamente é muito interessante e muito relevante também, que é a negociação do contrato de concessão, que dura até à entrega de Macau. Até depois da entrega. Até depois da entrega, exatamente. E um último momento, para terminar, é a Fundação Oriente, também as circunstâncias em que é criado. Acho que seria muito interessante estes 4 temas. Ok, vamos a isso. Vamos a isto, então começando por 1967. 1967, eu tinha acabado de chegar um ano antes de Inglaterra e estava por aí, no verão, e a minha sogra pediu-me para eu receber 2 senhores chineses que estariam interessados em comprar terrenos para construir casas na Quinta da Marinha. Como nós temos uma casa na Marinha desde 1948, ela disse-me: tu és a pessoa indicada, quer dizer, para mostrar se não te importa. Eu disse, com certeza que sim. E apareceram, combinámos uma hora, apareceram os 2 senhores chineses lá à porta da minha casa. Eu meti-os no carro e fomos dar uma volta pela Marinha a mostrar terrenos aqui e acolá. Um deles não se mostrou particularmente interessado, portanto, não concretizou nada de resto, e o outro, que vinha saber mais tarde que era o Stanley Ho, olhou para um terreno, gostou de um terreno, e eu disse: olha, tenho que falar com o fulano, que era com o Carlos Champalimau, com o pai Champalimau, o Carlos, sobre isso, e lá comprou um terreno que teve até há relativamente pouco tempo e onde mais tarde mandou construir uma casa. Bom, aí conheci o Stanley, portanto, nestas circunstâncias. Eles foram-se embora, nunca mais ouvi falar do senhor. Fui sabendo, na altura, sobre quem era o Stanley, como é evidente. Perguntei quem eram as pessoas, disseram: aquele senhor do jogo e tal, lá de Macau e tal. E passaram-se os anos. Passaram-se mesmo bastantes anos. Quando o Dr. Mário Soares me perguntou se eu estaria disponível para ir para Macau, para o governo, eu disse que sim. Fiquei aqui à espera de resolver a minha vida. E, portanto, isto seria agora em que ano? Em 1986. 86. Em 85 foram as eleições, o princípio de 85, depois em junho de 86 eu era suposto ir para Macau, como fui, do resto, e antes de ir para Macau recebi um telefonema do Dr. Almeida Santos, que me disse: olá, tenho aqui uma pessoa que eu gostaria que tu conhecesses antes de ir para Macau, ele está a ficar de passagem, não sei o quê. Mas quem é? Não, é o Stanley Ho. Importas de ficar a almoçar a casa? Eu disse: António, não me importo, vou com certeza almoçar a tua casa, com muito prazer. E fui. Lá estava o Stanley Ho, o Dr. Almeida Santos. E eu deixei passar o almoço, que foi muito agradável, do resto, como sempre, com essas 2 pessoas, ainda por cima. E sabia, claramente percebi o que é que ele queria conhecer-me de outra forma que não institucional, assim, com o António Almeida Santos, e porque eu iria negociar com ele, muito provavelmente, a breve trecho, ainda por cima, a renovação do contrato de jogo. Bom, isto passou, e eu, no fim do almoço, disse ao Almeida Santos e ao próprio Stanley Ho: vocês pensam que isto é a primeira vez que eu encontro aqui o Stanley Ho? Não é. Eu conheci o Stanley Ho em 1967 e contei a história, não sei o quê, do terreno. Ele recordava-se? Não. Claramente, ele, se tinha na memória qualquer coisa, já estava muito esbatido e não tinha grande memória disso. Eu fui para Macau,
E passado pouco tempo, obviamente, ele tinha mais razão do que eu, porque eu não estava à espera de ter esse embate, de ter que logo começar a negociar o contrato de jogo, mas logo a seguir eu comecei a negociar o contrato de jogo, porque aparentemente era assim que se fazia, que era negociar 5 anos antes do termo, começar a negociar o contrato de jogo. Sendo que eles tinham uma duração de 5 anos. 5 anos. E eu lá comecei a negociar o melhor que pude e que sabia, apoiando-me em várias pessoas, inclusivamente no Dr. Carlos Assunção, que foi uma grande ajuda que eu tive em Macau enquanto lá estive, e que recordo com bastante saudade. E pronto, e fomos falando, por ele tinha um jurista que era o Dr. Rui Cunha, que aparecia sempre nas reuniões quando discutia o contrato de jogo, e eu tinha comigo como jurista, mas aquilo era pouco para juristas, aquilo era mais negociar pontos específicos, quer dizer, do contrato. Mas tinha o Vitorino Canas, que me ajudou nessa altura um bocado, aliás eu pedi ao António Vitorino, que foi quem foi comigo para Macau, na mesma altura, na mesma leva, que era a leva soarista, se quiser, que era o António Vitorino e eu. E disse ao António, vê lá se tens aí alguém que me possa assessorar nisto, porque há aqui pontos que precisam de uma cobertura jurídica e eu gostaria de estar prevenido para pôr esses pontos por escrito e sem fazer disparates. Bom, fomos negociando várias partes do contrato de jogo. Não foi muito fácil, mas também não posso dizer que tenha sido particularmente difícil, porque a primeira coisa que eu fiz foi pedir a todos os meus colegas do governo que dissessem o que é que queriam nas suas respectivas áreas, o que é que precisavam, e que eu pudesse meter no contrato de jogo como contrapartida. Lá fomos pondo, embora havia sempre uns que se atrasavam e que passado 15 dias, depois de terem dito quais eram as contrapartidas deles, queriam mais não sei o quê, outros queriam mais não sei o que mais, até que a certa altura teve que se pôr um termo naquilo e mesmo assim ainda apareceu o homem das forças de segurança a pedir mais uns binóculos infravermelhos para ver as pessoas da China que passavam à noite, não, eles próprios passavam, pessoas imigrantes clandestinos que vinham para Macau. Bom, mas isso eram trocos em relação ao problema à dimensão do contrato de jogo. Bom, a defesa avançámos e negociámos duas coisas importantes. Foi a parte mais importante, era a contrapartida financeira, portanto a percentagem do jogo que ia para o território. Sim, revertia para o governo de Macau. Exato. E que era, no fim, o sustentáculo, se quiser, de Macau. Quer dizer, é isso. O orçamento era com base nisso. E depois, outra coisa que não era despeciando, porque era também bastante importante, que era o lado do investimento. Ou seja, era investimento público, portanto, no território, mas que nós chamávamos também a Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, a STDM, a participar através do contrato de jogo. Participar no investimento público? O investimento público passava a ser... semi-público? Não, porque aquilo era uma espécie de subsídio ou subvenção, ou chamemos o que quisermos. Na altura nós chamávamos capital, mas aquilo entrava e ficava como investimento público. Nós recebíamos uma dádiva, se você quiser, uma coisa, chamemos o... Estamos a falar do aeroporto, das dragagens? Comecei a pensar no aeroporto, porque eu estava com a mania do aeroporto, porque por razões que não tem nada a ver com só fazer obras, eu gosto muito de fazer obras, mas não era essa a razão, era porque eu achava que Macau, isto agora estou a meter a parte política no meio disto tudo, é que eu achava que Macau, para poder vir a ser minimamente autónomo, ou independente, chamamos, depois da passagem para a China, sem haver o perigo de se ter que juntar
a Zuai tinha que ter infraestruturas próprias. E como nós tínhamos dinheiro, não era o problema de dinheiro, um pequeno aeroporto, não foi o aeroporto que foi feito depois, que foi alargado, ainda estou a perguntar, ainda me pergunto porquê, mas era um apartamento regional, era um aeroporto regional, tinha que o fazer, achava que o devia fazer, e, portanto, chamei logo fundos no contrato de jogo para o aeroporto. Bom, depois tornou-se um projeto diferente, quando eu me vim embora, tornou-se um projeto diferente. E, portanto, isso, o túnel, a ponte, um porto de águas profundas, sei lá. A empresa de transportes para Hong Kong também? Não, essa é a dele. Essa era dele. Não, esta já era dele. Houve ali umas pequenas afinações que se tiveram que fazer. Havia o problema das dragagens, lembro que era uma coisa menor, mas que ele não gostava, a não ser que ter que pagar as dragagens, porque havia uma coisa que ele tinha que pagar umas dragagens. Ele não gostava nada disso, porque aquilo custava caríssimo, eu sei. Devia ser essa a razão. Era essa a razão, com certeza, mas fez no meio desta coisa, que eram números bastante grandes, ele veio embirrar, que é a palavra, com as dragagens. Eu achei esquisito como é que ele se fixava ali nas dragagens, mas fixou-se. Mas eu disse que não, que as dragagens eram por conta dele, que ele não viesse cá com essas questões, pôr essas questões acima dele, que tinha sido sempre a responsabilidade da STDM, portanto não havia razão nenhuma para não continuar assim. Bom, isso ficou resolvido. Mas, portanto, fizemos estas duas vertentes, a vertente financeira pura e dura e a vertente investimento a fazer, e chegámos ao fim e eu levei aquilo, como era meu dever, levei aquilo ao Conselho de Governo e disse, olha, temos isto assim, está distribuído desta maneira assim, assim. Cada um dos setores daqui do Governo pediu o que pediu, está aqui contemplado. Agora podemos fechar isto, mas há aqui uma questão, é que eu acho que isso já é político, já não tem nada a ver com dinheiros, também tinha, mas enfim, não era tão importante, é que nós fizemos agora fazemos um contrato de 5 anos, renovamos por 5 anos. O próximo contrato vai ser um contrato, porventura, coxo. E digo coxo na medida em que não vai ser um contrato completo. Porque, presumivelmente, a China quer entrar aqui e tomar conta do território antes do final do século, e se fizer isso, ainda só ficam 2 ou 3 anos de contrato de jogo. Isso é muito mal para o próprio contrato de jogo. Negociar um contrato de jogo, para quem estiver cá para negociar, um contrato de jogo de 2 ou 3 anos. É diferente de negociar um contrato de jogo de 5 anos. Portanto, vamos pedir 2 períodos de 5 anos à Assembleia Legislativa. Não, para mim, não disseram nada de especial, mas quem é que vai à Assembleia Legislativa? Tem que ir eu, vou à Assembleia Legislativa pedir isso e tal. E fui. Pedi ao Dr. Assunção, que me ajudou imenso, e disse, olha, para ser assim, tem toda a razão, eu acho que se deve fazer isso assim. E preparou, ele era Presidente da Assembleia Legislativa, e preparou tudo na Assembleia Legislativa para a minha proposta ser bem acolhida, que foi muito bem. Era uma questão muito política. Claro. Era uma questão política, mas mesmo assim eu estava com dúvidas, porque isso pressupunha, quer dizer, poderia dar origem a uma reação da parte da China. Quer dizer, ia apanhar já um período para lá, mas como nós oficialmente não sabíamos nada sobre a data da entrega de Macau, isto eram simplesmente lucubrações minhas, mais nada. E porventura não eram só lucubrações minhas, porque os chineses já tinham com certeza pensado que seria até antes do final do século. E assim foi. Como foi, no limite. Daí há uma história engraçada sobre isso, é que me perguntaram uma vez um chinês altamente colocado lá na hierarquia política, que me disse, meio a brincar, meio a sério, disse, bom, mas você tem alguma data? Eu disse, isso já depois de saber que seria até ao final do século. E eu disse, tenho uma data. Vocês, se quiserem homenagear-me, fazem isso no dia 22 de dezembro, que é o dia dos meus anos, e eu fico muito satisfeito com isso. Eles riam-se muito e não sei o que e tal.
Não foi no 22, foi a 19. 19, exato. E pronto. E aquilo depois avançou com os 2 períodos de 5 anos, que foi aprovado na Assembleia Legislativa. Fizemos o contrato por 2 períodos de 5 anos. O Stanley não gostou, obviamente, dos 2 períodos de 5 anos, porque isso implicava que aquele contrato, e eu não sabia o que é que iria acontecer depois, quem é que iria negociar o outro contrato e em que condições é que ia ser negociado um outro contrato que viesse a ser assinado, aceitou também. Portanto, ele gostou também. Também Teve interesse nisso. Também gostou. Nós tivemos aqui uma situação difícil, aqui a Fundação, com a República Popular da China, porque, mas isso já foi posterior, mas em que essa situação voltou ao de cima. Ou seja, nós estivemos aí a discutir que a Fundação não tinha sede em Macau, que era uma questão que os chineses achavam que tinha que ter e não sei o quê, não podia receber dinheiro de Macau. Mas à boa maneira chinesa, eles diziam que nós não podíamos receber dinheiro de Macau. Ora bem, o dinheiro vinha de Macau. Só que dizer que não podíamos receber dinheiro de Macau pressupunha dizer que nós estávamos a receber, ou dar a entender que nós estávamos a receber dinheiro de Macau, território de Macau, oficial, dinheiro do governo, dinheiro do erário público de Macau. Ora, não era esse o caso. Porque nós recebíamos dinheiro, era da STDM, que era uma empresa privada. Não tem nada a ver com isso. Mas só explicar, só para as pessoas que estão a ver, só explicar, portanto, a Fundação Oriente surge também na sequência dessa negociação como uma das contrapartidas. Bom, e é outro problema, que não é bem uma contrapartida, porque eu não fui eu que a pedi. Eu, contrapartidas, acho aquelas que eu negociei com ele. E eu não negociei a Fundação Oriente com ele. Nem pouco mais ou menos. Por uma razão simples. É que quando chegámos ao fim da negociação, quando eu lhe disse, olha, isto está pronto a ser assinado, quando é que você quer assinar e não sei o que e tal, vamos então dar corpo a este acordo que nós fizemos. Ele disse-me, bom, mas você não quer nada para si. Para mim, não, isto não é um contrato comigo, isto é um contrato com Macau, eu não tenho que querer nada. Já lhe pedi aqui o que achei que Macau precisava, não lhe vou pedir nada. Não, mas Leno, pensa aí qualquer coisa. Olha, uma coisa que eu tinha pensado, que eu tinha falado ao Almirante, ao Almeida Costa, mas depois não teve sequência, que era um fundo. E eu disse, está um fundo. Mas olha, depois disse, não vou passar, parei e disse, olha, deixa-me falar com Lisboa e eu depois amanhã digo-lhe qualquer coisa. Peguei no telefone, liguei para Lisboa, falei com o Dr. Mário Soares e disse, olha, passa-se isto assim, assim. Ele agora aparece de maneira simpática, e não fui eu que lhe pedi nada, de maneira simpática a dizer, se nós não queremos um fundo. E eu talvez fosse aproveitar um fundo, e ele, o Soares sempre com aquelas coisas, dizem, mas um fundo para quê? Disse, um fundo para, lembrei-me eu, fazer uma coisa que o governo português não pode fazer. O Estado português não pode fazer, não tem dinheiro para estabelecer pontos culturais com uma série de países daqui da Ásia que ainda têm uma boa lembrança, em termos históricos, inclusivamente, de Portugal. E, portanto, talvez fosse bom a gente promover um pouco isso, que não tem sido promovido por falta de fundos bom, fazer isto, nós chamamos de fundos, chamamos de fundação. E ele disse, olha, se calhar não é má ideia e tal, então avance com isso. Eu avanço, no dia seguinte, peguei no telefone, liguei para o Stanley e disse, olha, vamos fazer isto, não é fundo, a fundação, pode ser o que vocês quiserem, fundação, não sei o quê e tal. Não. E assim foi a ideia da fundação, portanto, partiu dele. Portanto, eu não posso dizer que isto é uma contrapartida do contrato de jogo. Ainda mas, formalmente tivesse ficado. Ficou lá, mas foi uma coisa que foi discutida e negociada à parte. E foi isso que a parte chinesa não achou e a parte chinesa não achou muita graça e disse, está a receber dinheiro de Macau e não sei o quê. Então, em Macau recebe dinheiro da STDM, que não tem nada a ver com o erário público de Macau, não tem nada a ver. É a STDM. No final acabaram por concordar. Acabaram por concordar, mas eu tive que sacrificar, ou a Fundação teve que sacrificar através de mim, que é uma coisa que eu ainda tenho atravessado,
o recebimento da percentagem que recebíamos de Macau, do jogo. Os chineses estavam sempre a dizer, tal, isto não pode ser, e estavam a criar um mau ambiente aqui em Portugal com as autoridades portuguesas. Se bem que as autoridades portuguesas não tivessem nada a ver com isto, que isto era pura e simplesmente entre nós e a China. Portanto, tivemos aí umas reuniões um bocado extraordinárias, bizarras, com o embaixador que estava cá na altura, que nem era assim, um embaixador chinês que não era um homem muito particularmente simpático, diria eu, e quando chegámos ao fim, a reunião fez no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e tínhamos uma série de um texto para assinar. Bom, com tudo o que isso implica, porque os textos eram em inglês, em português e em chinês. Bom, o texto em chinês não devia ter nada a ver com o texto em português. Nós tentámos aproximar aquilo e, para lhe dizer o tempo que isto demorava, sempre muito tempo, porque nós estivemos com 2 palavras durante 2 meses, a discutir durante 2 meses. Depois, não sei que volta que aquilo deu, no texto português ficou como nós queríamos, no texto chinês, se calhar, ficou como eles queriam. Assinámos um papel, mas antes de assinar o papel, ao acordo, eu lembrei-me de dizer ao Stanley, olha, nós estamos a fazer isto, eu acho que vou-lhe pedir a si uma contrapartida para a Fundação, porque ela deixa de receber da STDM, portanto tem que haver aqui uma contrapartida qualquer, que foi dada, mas que não tem nada a ver não teria nada a ver com aquilo que a gente poderia vir a receber se o contrato como estava antes, e isso é que me custa, porque implicava muito dinheiro para a Fundação, que não recebemos. E em 1997, 1997... é o último ano, já não recebe em 1997. Não. Parámos em dezembro de 96, andámos ali... bom, e eu meti nesta tal lista de contrapartidas que eu pedi à parte chinesa, uma coisa que é a primeira que tinha que pedir, é que a Fundação continuaria mesmo assim a ser reconhecida em Macau, porque a Fundação tem utilidade pública em Macau também. Seria reconhecida em Macau, podia trabalhar em Macau, mesmo depois de 1999. Isso era a primeira coisa. Que, curiosamente, de resto, quando veio o texto final, não vinha assim, vinha que podia trabalhar na China. O que era uma coisa extraordinária, porque nenhuma fundação podia trabalhar na China. A Rockefeller queria trabalhar e não lhe deram a autorização. Era, mas eles fizeram isso, deixaram na China. Bom, outra coisa era que o contrato de jogo se mantinha inalterado até ao final do contrato, do seu termo, que também foi aceito. O Stanley ficou todo contente e eu também tinha que lhe dar Dava-lhe muita certeza nos seus negócios. Exatamente, tinha que previsões e tal. E assim ficou. E depois a criação de uma fundação Stanley Owen, isto era mais com o Stanley. Fundação Stanley Owen e tal. E que também foi criada nessa altura com dinheiros, parte do Stanley e parte da Fundação Leandro. E pronto, isso foi o último toque, se quiser, em que nós interviemos, a última negociação em que nós interviemos, que essa não foi nada fácil, foi dificílima, como eu disse há pouco, tivemos 2 meses a discutir 2 palavras, mas pronto, lá se fez, e cá estamos nós agora, passados esses anos todos, 32 anos, sob a criação da Fundação. Entretanto, a Fundação foi criada, eu já não estava em Macau, portanto, foi criada depois, em 1988, e eu estava na minha vida, estava na banca outra vez, e um dia o Dr. Soares telefona-me e fala-me sobre a Fundação, e disse, então, o que é feita essa Fundação? E eu disse, eu não sei, já não tem nada a ver com isso, estou aqui fora, já não tem nada a ver com isso. Não, você
Então, você é que falou comigo sobre isso, sobre a fundação, a ideia da fundação, não sei o que, está bem, eu sei, mas o que é que eu faça? Então, vá criar a fundação. Eu digo para criar a fundação, vá criar a fundação. Está bem, senhor, eu vou criar a fundação. Lá reuni mas, toda a papelada que era necessária para isso. Pedi ao Stanley que mandasse cá alguém criar a fundação, porque eles eram instituidores da fundação, a STDM. Veio cá o Dr. Rui Cunha, ao escritório do advogado, fizemos lá a escritura, com várias pessoas ligadas ao leque político nacional. Tivemos esse cuidado. O Dr. Soares recomendou, obviamente, umas, e eu recomendei outras, e lá se fez um conselho de curadores. E pronto, e depois o conselho de curadores, quando acabou a reunião do conselho de curadores, que é o conselho mais nobre da fundação, e eu era curador também, tiveram que decidir quem é que seria o presidente do conselho de administração. E naturalmente apontaram para mim e eu fiquei até hoje, olha, fiquei como presidente do conselho de administração. E pronto. E qual é a atividade hoje em dia da Fundação, precisamente no estabelecimento dessa ponte cultural entre Portugal e o Oriente? E o Oriente. Portugal, quer dizer, a Fundação continua a ter uma atividade razoavelmente grande, mas menor que tinha antes de 99. Por razões óbvias, é porque há aspectos da nossa atividade antes de 99 que eram sociais. E claramente a República Popular da China, quando entrou em Macau e passou a ser responsável pelos destinos de Macau, quis que essa parte fosse o governo de Macau a cobrir as despesas inerentes a tudo o que era despesas ligadas à parte social. O que se percebe perfeitamente, que é o natural. Depois, mas na parte cultural, fazemos várias coisas que têm que ver com Portugal, ou seja, grupos que vão lá cantar, vão lá tocar, vão lá pintores, sei lá, tudo e mais alguma coisa. Isso continuamos a fazer regularmente. Depois temos bolsas de estudo, já não são muitas, mas são algumas. Temos um espaço muito bonito em Macau e muito bom para acolher eventos de vários tipos. Portanto, recebemos uma série de iniciativas que muitas delas não são nossas, passam a ser porque são lá, mas é tudo. E depois temos lá o Instituto Português do Oriente, que é o chamado IPOR, que ensina português como língua estrangeira, que é muito importante. E tivemos durante muitos anos, fomos fundadores, de resto, da Escola Portuguesa de Macau, mas que a certa altura, por razões de gestão da própria escola, e nós sermos muito exigentes, não que houvesse quaisquer problemas na gestão, de má gestão, havia problemas de falta de gestão, não era má gestão, era falta de gestão. E nós saímos fora. E ficámos só ligados ao IPOR. E hoje em dia temos uma percentagem muito elevada do capital do IPOR, que quanto a mim continua a ser uma instituição muito necessária em Macau, com o Instituto Camões, que hoje em dia é maioritário no IPOR. E pronto. E eu vou a Macau, em princípio, uma vez por ano. De antes ia mais do que isso, agora estou mais velho, portanto vou só uma vez. E vou lá visitar velhos amigos, como o Edmundo O, de antes era o Stanley, agora o Edmundo O, a Susana Chau, que foram também desde o início. O Edmundo foi curador da Fundação, como o Stanley foi desde o início. E a Susana acabou por ficar no Conselho Consultivo, como presidente do Conselho Consultivo, quando havia um Conselho Consultivo aqui. Pronto. Onde é que nós estamos mais ativos? Estamos ativos também em Timor, onde cobrimos um leque enorme de atividades
também no ensino do português, espetáculos, publicação de livros, sei lá, um certo número de coisas que lá fazemos, embora que seja muito mais pequenino, e o orçamento também é muito mais pequenino. E depois temos atividades também, e temos sempre um sítio onde, como em Macau, a nossa sede tem sempre acoplada uma zona habitacional para acolher os bolseiros. E tem qualquer dos 3 sítios que temos isso. Temos em Macau, temos em Timor e temos naquilo que eu ainda não falei, que foi Goa, também temos uma série de quartos para bolseiros, etc. E Lisboa? Goa. E Lisboa? Lisboa não. Lisboa é a atividade, é aqui o museu? É o museu, aqui a sede onde nós estamos agora, a sede, e depois quando temos bolseiros encaminhamos aí para os hotéis, etc. Não temos. De antes tínhamos, nós tínhamos um palácio no Armador, que era uma coisa que era ali ao pé de, não sei se sabe onde é que é, mas é ao pé das Oleias. E lá atrás tínhamos uma série de quartos onde iam os bolseiros. E aqui em Lisboa tem bastante atividade também. Pode não ser graça dos bolseiros tanta, mas tem bastante atividade. Eu recebo todas as semanas uma newsletter com as atividades. Sim. Temos uma quantidade de atividades que nunca mais acaba, porque o museu hoje é aquilo que se vê mais. As atividades do museu é aquilo porque as pessoas identificam mais a Fundação. Tem muitas coisas, tem serviço educativo, tem exposições, tem concertos, tem tudo e mais amor. Tem uma loja, uma série de coisas. E, portanto, a Goa, que é a última coisa que eu ainda não falei, também aí cobre também uma série de atividades. Ao princípio nós estávamos um pouco sem saber como é que ia ser a reação do governo indiano em relação à nossa ida para lá. É engraçado porque eu fui na primeira vez, fui com um plano de atividades, porque disseram que era preciso um plano de atividades, eu fui com um plano de atividades. E no meio do plano de atividades havia uma coisa que era o estabelecimento de uma livraria portuguesa, que eles cortaram. Foi a única coisa que eles cortaram desde que lá está, já estamos lá há 20 anos, assim, foi exatamente a livraria portuguesa. Que eu não digo que respirei fundo, mas quase que respirei fundo, porque a nossa experiência de livraria portuguesa tinha sido a de Macau e não tinha sido muito boa. E portanto, mas pronto, era o que a gente se comprometia a fazer, tínhamos que fazer. Mas não quiser, não fizer. Pronto. Mas temos em Goa, hoje em dia, em termos culturais, e sobretudo em termos culturais de raiz portuguesa, mas não só, a Fundação é um pilar muito, muito importante. Porque também temos instalações, temos um museuzito, temos uma galeria, onde temos uma série de quadros de um pintor, de resto, de Goa, que depois foi viver para Bombaim, pintou muito a Bombaim e depois seguiu para os Estados Unidos, onde veio a falecer, e que é um pintor formidável, um pintor de uma qualidade absolutamente extraordinária. E que nós recebemos da fundação que ele criou as obras todas dele. Todas que estavam lá na fundação, porque depois havia umas soltas por aí, nós já comprámos uma ou outra que estava no mercado, e é um pintor fora de série. Fizemos lá uma galeria dedicada a esse pintor e portanto, vamos tentando renovar sempre que possível, porque também não temos tantas obras dele que possamos fazer essa renovação de forma eterna, não podemos. E portanto, mas Goa sente-se que Goa, apesar de haver sempre, ainda haver um bocadinho, uns resquícios de mal-estar em relação a Portugal por algumas camadas da população, mas hoje em dia é muito pouco. Hoje em dia aquilo está bastante desbatido, mas há ainda uns freedom fighters, umas coisas assim, uma coisa vaga. Eu, de resto, estive a uma cena, uma vez, foi estava lá o nosso representante, o nosso delegado, e eu
fui lá visitar Goa, que vou de vez em quando, e quando lá cheguei, disse, "Bom, vamos aqui enfrentar aqui o boi. Bom, ele disse, mas o que é fazer e tal? Chame lá esses jornalistas todos e essas pessoas que se auto-intitulam Freedom Fighter para vir aqui conversar connosco. E a gente conversa com ele. Mas acha que é boa ideia? Eu acho que estas coisas têm que ser resolvidas assim. Olhos nos olhos, não sei o quê, para as pessoas explicarem, para a gente poder falar de um lado e do outro. Bom, poder dialogar. Lá chamaram as pessoas vieram. E eu disse-lhes, olha, gostava que vocês me explicassem uma coisa, que me situassem. Qual é a vossa posição aqui? Porque vocês dizem que são Freedom Fighters. Freedom Fighters não são. Vocês podem ser filhos de Freedom Fighters, porque já não são Freedom Fighters. Mas pronto, não interessa. Vocês dizem que foram, assim, corriu-os todos. Vocês foram presos pelos portugueses, quando os portugueses estavam cá. Não podiam ter sido, não tinham nascido sequer. Não sei. Vocês foram incomodados pelos portugueses, foram não sei o quê, nada. Disse, olha, vocês têm aqui do outro lado, do lado português, duas pessoas cujas famílias foram substancialmente, quer dizer, incomodadas porque fomos presos. Meu pai foi preso, meu irmão foi preso, o pai do delegado tinha sido preso durante uma comunidade de tempo também, não sei o quê. Portanto, vocês desculpem lá, vocês aqui, em termos de razão de queixa em relação ao regime antigo que havia em Portugal, estão, francamente, em minoria, não podem estar a queixar-se muito, nós temos mais que nos queixar do que vocês. Bom, a conversa morreu ali, ficou tudo mais ou menos tratado, e eles ficaram espantados e depois vieram pedir assim, em off, que eu explicasse porque é que o meu pai e o meu irmão tinham sido presos e o outro também porque é que tinha sido preso. Porque dava a impressão que eles tinham parado no tempo em relação ao regime. Ou seja, que eles estavam convencidos que nós ainda estávamos com o Dr. Salazar aí, quer dizer, ou com o Dr. Marcelo Caetano, mas eu digo mais o Dr. Salazar do que o Dr. Marcelo Caetano. E eles tinham parado no tempo. Portanto, aquele período todo, desde 1960 até a altura em que lá está, para eles aquilo era tudo a mesma coisa. Havia uma ditadura em Portugal, não sei o que mais, eu estava a explicar. Depois isso foi muito debatido quando o Dr. Soares lá foi. E quando estabeleceram as relações diplomáticas, se restabeleceram as relações diplomáticas. Em que ano é que o Dr. Soares foi lá? Não me lembro agora, talvez me lembrava, mas não me lembro. 1900... Mas há de ter sido na mesma altura em que a Fundação Oriente também avançou com. Não, acho que foi um bocadinho antes. Antes. De resto, a abertura da delegação em Goa tem que ver muito com o pedido que o Dr. Soares me fez. Ele virou-se para mim e disse, bom, você não pode fazer nada na Índia, não sei o quê e tal. E ele disse, bom, posso abrir uma delegação e o sítio onde faz sentido abrir a delegação é em Goa. Portanto, olha, você faça isso, veja se pode fazer isso e tal. E nós fizemos. Como a delegação em Timor, foi o Dr. Jorge Sampaio que me pediu, me disse, mas não podes fazer nada e não sei o quê. E depois posso abrir lá uma delegação, porque em relação a Timor, não havia lá nada. Havia lá a Administração das Nações Unidas, que era uma desgraça, aquilo era muito complicado, e não sei o quê e tal. E nós... Timor foi em que ano? Em Timor foi há 15 anos, pode ser, não sei. Acho que não. Pode ser. Talvez mais, até. Talvez mais, agora de repente não me lembro. Mas e a Índia foi há 25 anos. Eu fui lá agora no princípio do ano, no fim do ano passado, a celebrar os 25 anos do nosso estabelecimento lá. E pronto, e são 25 anos, é uma coisa já é importante. Sim, e é muito importante, a ponte cultural é muito importante, porque no fundo é aquilo que fica e é aquela ponte que não existe risco, alguma vez. Não. É a melhor forma dos povos continuarem ligados e de se alimentar. E os miúdos
os jovens que pedem bolsas, depois vêm para aqui, estão aqui, vão para cursos superiores aqui. Sobretudo em relação ao Goa, havia uma grande apetência pelo curso de medicina aqui. Porque eles têm lá uma faculdade de medicina, mas tinham uma grande ligação com Portugal na parte médica. E no resto fui lá descobrir pessoas que tinham sido contemporâneos do meu pai em medicina e que falavam muito nisso, cada vez que eu lá ia. Sempre houve isto. Nós, ao princípio, até dávamos algumas bolsas de estudo que era para virem cá tirar a especialização, seja lá se fosse ela qual fosse. E era interessante. Eles estavam por aí, e depois voltavam para lá, não ficavam por aí, voltavam para lá. Mas, portanto, a experiência da Fundação é basicamente fora de Portugal, é nestes 3 sítios, é Macau, Índia e Timor. E pronto, e não fazemos intenção de abrir mais nada. Muito bem, e é uma presença muito importante, que esta ponte cultural é muitíssimo importante para manter a ligação entre os povos. Dr. Carlos Montagadinho, muito obrigado pela disponibilidade. Como prometido, terminamos. Já temos 40 minutos. Muito obrigado. Foi um prazer e ainda bem que falámos sobre o Stanley Oh, que foi um homem que eu muito apreciei e de quem fui muito amigo. Muito obrigado.